Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo aqui, ou Gus para os mais íntimos, um dos professores de Geografia da Escola Preparatória do FABC. Eu estou aqui hoje para comentar com vocês, a pedido dos alunos da turma 2 do Vespertino, a origem da atual situação de conflito entre Israel e Palestina. E aí, antes de começar, acho que é importante a gente ter alguns avisos. Para compreender a história e o tema Israel e Palestina, a gente tem que passar por diversas questões históricas. Então, no primeiro momento, eu vou estar fazendo essa retrospectiva com vocês. Vamos contextualizar primeiro, então. O povo judeu tem suas origens ainda antes de Cristo, podendo ser identificados como os hebreus, entre aquelas chamadas tribos de Israel. E que os judeus, durante séculos mesmo, foram vítimas de perseguições religiosas, perseguições políticas, práticas de extermínio e de limpeza étnica. Esses eventos vão se desenvolvendo, vão passar ali pelo Império Romano, passam pela Idade Média, passam pela Reforma, pela Contra-Reforma, enfim. O importante assim compreender de tudo isso é que quando a gente fala do Holocausto, a gente está falando do ápice de um movimento de perseguições que se desenvolveram ao longo de séculos e mais séculos. Não é o único evento que vai ajudar a gente a explicar por que o Estado de Israel vai ser criado e porque ele vai ter tanto apoio da comunidade internacional. E como toda história de perseguição, a gente também precisa falar aqui sobre resistências. E um movimento que começa a se articular em torno dos direitos ou da autodeterminação dos judeus é o chamado sionismo, ou movimento sionista. O movimento sionista tem suas origens ali no século XIX, dentro da Europa principalmente, através de alguns judeus que começam a reivindicar a criação, a consolidação de um Estado para os judeus. A gente tem que entender que o sionismo era um grupo bem diverso, tendo inclusive alguns representantes dentro desse movimento muito ricos. Particularmente esse grupo de pessoas mais ricas, de judeus mais ricos. E particularmente esse grupo de judeus mais ricos passa a adquirir terras, ainda no final do século XIX e começo do século XX, dentro da antiga região da Judéia, que é o território que a gente considera hoje equivalente ao Estado de Israel. Dessa forma, então, quando a gente chega no século XX, graças ao apoio britânico através da Declaração de Balfour de 1917, graças ao apoio estadunidense, a essa articulação internacional de alguns judeus e do sionismo, e a própria Holocausto e a todas as perseguições que ocorreram não só na Alemanha nazista, mas também em outros estados europeus da época, os judeus ganham uma grande força, um grande apelo para que se chegasse em 1947, através da ONU, da Organização das Nações Unidas, e se pudesse criar um Estado. A criação do Estado de Israel está envolta em diversas polêmicas, em diversas tensões e violências, inclusive. E uma primeira delas diz respeito à repartição do território entre judeus e palestinos. Até 1947, esse território que a gente chama hoje de Israel era o território chamado Mandato Britânico da Palestina, ou a Palestina Histórica, se vocês preferirem. Entendam, portanto, que quando houve a repartição, a gente está falando dos direitos de pelo menos dois grupos principais, dos judeus e dos palestinos. E dentro desse plano de repartição, os judeus ainda eram uma minoria populacional na região, enquanto os árabes, os palestinos, eram a maioria populacional. Mas apesar disso, o que ficou acordado foi que os judeus ficariam com 53% do território, enquanto que os palestinos ficariam com cerca de 47%, como vocês podem ver nesse mapinha aqui. Imaginem só então que de um dia para o outro um estado foi criado literalmente em cima do lugar onde você vivia. Esse fato gerou uma grande revolta dos países árabes que estão ali ao redor do território de Israel, particularmente Egito, Síria, Jordânia e o Líbano. Já na reunião da ONU, esses países tinham se manifestado contra a construção do Estado de Israel da forma como estava sendo acordado. Assim, no dia seguinte, os países árabes, Egito, Síria, Líbano e Jordânia, atacam Israel como resposta a essa criação que eles não aceitavam. Esse conflito é conhecido como a Primeira Guerra Árabe-Israelense. O resultado concreto desse conflito foi a expulsão de centenas de milhares de palestinos de suas terras, num episódio que os palestinos chamam de Nakba, palavra em árabe para desastre. Em 1967, houve um novo conflito, a chamada Guerra dos 6 Dias, que durou exatamente 6 dias
e que, após esse conflito, Israel expandiu ainda mais o seu território, como vocês podem ver aqui nesse mapinha. Então percebam que entre 1948 e 1967 há uma grande expansão desse território israelense. Essa política expansionista de Israel gerou novos refugiados palestinos, que até hoje estão espalhados ali pelos países árabes ao redor. Estima-se hoje que existam mais ou menos 7 milhões de palestinos refugiados entre Síria, Líbano, Jordânia, o Egito e outros países ao redor do globo. E essa política não se restringiu apenas àquele momento. O Estado de Israel, ao longo dos anos, implementou diversas políticas de negação de direito do povo palestino. Dessa forma, nas regiões que hoje estão sob comando da chamada Autoridade Nacional Palestina, como a Cisjordânia e a faixa de Gaza, o povo palestino fica sujeito ao poder militar e político do governo de Israel. Tendo muita dificuldade, por exemplo, de ter acesso à água, à eletricidade, pois Israel que controla as fontes de energia e de água, e tendo dificuldade também em acesso, por exemplo, às vacinas nesse último período, pois Israel, ainda que tenha vacinado a maior parte de sua população, não vacinou a população palestina. E aqui voltamos novamente à questão das resistências, pois entre a população palestina, novos grupos surgiram reivindicando os direitos e a consolidação desse Estado palestino que nunca ocorreu. Um exemplo de organização é a OLP, Organização para a Libertação Palestina, fundada em 1964, ou então o Hamas, fundado em 1987. Hoje vamos dar atenção principalmente para o Hamas, porque ele é um dos principais atores para a gente compreender os atuais conflitos que estão ocorrendo entre Israel e Palestina. O Hamas é um partido ultraconservador palestino que também possui um braço armado e que reivindica a criação de um Estado palestino soberano. Entre essas pautas está a reivindicação de Jerusalém como capital desse futuro Estado palestino. Vamos então dar um salto para tentar compreender quais foram os motivos que deflagraram o atual conflito. O primeiro deles foram os despejos de palestinos em Jerusalém Oriental, do distrito de Sheikh Jarrah. O outro motivo foram os episódios de violência policial que ocorreram durante o Ramadã. O distrito de Sheikh Jarrah fica localizado em Jerusalém Oriental, território controlado hoje pelo Estado de Israel. Esse território gera muitas disputas, pois ele já esteve sob controle de diversos grupos. Ele está sob controle de Israel desde 1967, pois foi um dos territórios que Israel conquistou após a Guerra dos Seis Dias. Até então, desde 1948, da Primeira Guerra Árabe-Israelense, ele estava sob domínio da Jordânia. Isso é importante de se entender, pois foi durante esse período, entre 1948 e 1967, que a Jordânia, em apoio à população palestina, incentivou a criação de bairros, de fato, para refugiados da guerra. Dessa forma, diversos palestinos se instalaram ali, tendo suas residências desde os anos 40 e 50 nessa região. O que ocorre é que agora, em 2021, uma decisão de um tribunal de Israel determinou a remoção desses palestinos desses lugares, alegando que existiam judeus que viviam no lugar antes dos conflitos de 1948. Dessa forma, nós tivemos um grande conflito jurídico. E esse conflito jurídico se espalhou para a sociedade, de uma forma que diversos conflitos começaram a ocorrer. E aqui temos uma complicação. Esse direito que Israel concede aos judeus de reivindicarem terras dentro dessa região não é aplicado à população palestina que, porventura, queira também ter acesso a terras que possuíam antes do conflito de 1948. Todos esses episódios já geraram diversas tensões e conflitos entre a população dentro desse lugar. O segundo fator para a gente compreender os atuais conflitos foram os episódios de violência e de restrição de circulação da população árabe e muçulmana durante o feriado do Ramadã. Ramadã é um mês considerado sagrado pelos muçulmanos, nos quais a população muçulmana faz jejum durante o dia e à noite se encontra para celebrações para comer. E a polícia de Israel tentou diversas vezes impedir esses encontros, essas reuniões, o que gerou diversas tensões entre a comunidade palestina, que começou a atacar a polícia. E a escalada desse conflito gerou diversos conflitos, inclusive com o incêndio de uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa, que foi queimada. A gente pode inclusive encontrar alguns vídeos na internet que mostram a população israelense comemorando enquanto assiste ao incêndio dessa mesquita. Aqui entra o papel do Hamas, pois em resposta a esses conflitos,
o grupo decidiu atacar Israel, lançando mais de 100 mísseis e bombas contra o território israelense. E a resposta de Israel veio com bombardeios aéreos à faixa de Gaza, que, além de deixar quase uma centena de mortos, destruiu diversos prédios, incluindo aí o prédio que sediava a Al Jazeera e a Associated Press, duas agências de notícias internacionais. As tensões na região permanecem. Infelizmente, eu não tenho uma resposta para apresentar para vocês de como solucionar esse problema. De qualquer forma, vamos continuar aqui acompanhando as notícias sobre as tensões entre Israel e Palestina, nos informando, e caso vocês queiram saber mais, aproveitem para acompanhar a nossa newsletter que estará saindo em breve. E é isso, pessoal, por hoje é só. Valeu!